Tá tudo ok? Posso participar? Então vamos lá. Com licença. Olá, Gobi, tudo bom? Fabiano, boa Ô, tarde. coisa boa. Peço desculpa esse contratempo técnico, mas é bom que a gente mostra que é ao vivo. Isso que é importante, porque senão as pessoas acham que é tudo gravado. Não, não é gravado, não. É ao vivo. Por favor, Gobi, vamos aproveitar, se apresenta aí. Então, justo eu, né, de uma entidade que dá voz aos orgânicos, ficou sem voz. Então, brincadeira para relaxar um pouco aí, normal, essas coisas acontecem. E eu vou me apresentar, sou Cobb Cruz, sou da Organis. A Organis é uma entidade de promoção dos orgânicos, é uma associação sem fins lucrativos. Estamos promovendo os orgânicos no Brasil e no mundo desde 2005. Começamos levando os brasileiros, produtores de orgânicos, para fora do Brasil durante 12 anos, em parceria com a PEX. E de 5 anos para cá, estamos promovendo o orgânico no Brasil. Tá? Continuamos também promovendo ele internacionalmente. E aqui no Brasil, com estes 5 anos de promoção, o que a gente pode afirmar? Que é a frase tema aí do evento, tá? Mas antes de continuar, Fabiana, muito obrigado aí pelo convite, tá? Fico feliz de estar podendo falar aqui na Expo Supermercados, que é um público muito interessante para a gente, tá? E tem muito a ver com esse tema que a gente está trazendo, que é o orgânico cresce na mente do consumidor, tá? E eu sou designer, tá? O que designer tem a ver com orgânico? Normalmente se associa a palavra orgânico com agricultor ou engenheiro agrônomo, mas acontece que a gente trabalha justamente nessa ponta de promoção, ou seja, comunicação para relacionar e despertar engajamento. E como é que a gente faz isso? Pegando os atributos positivos, por meio de uma linguagem que toca o coração das pessoas e, consequentemente, também toca na mente, tá? Então, não é crescer na mente simplesmente como nos anos 80, que ficou famoso aquele livro, Positioning, do Al Rise, Jack Trout, né? Que você conquistar esse 15 centímetros da mente do consumidor, né? Dentro da batalha de percepção, não. É conquistar, mas também trazer uma mudança de comportamento, ou seja, uma mudança de mentalidade, que é algo que se toma tempo, né? Não é fácil, não é da noite para o dia, é uma construção. E é nesta construção que a gente tem trabalhando e a gente faz pesquisa, traz números que comprovam o quê? Que o orgânico cresce. Eu não conheço um lugar do mundo que o orgânico deixou de crescer. E aqui no Brasil tem muito espaço para crescer, está longe de saturar. Por quê? Porque a nossa base ainda é pequena. E olha a oportunidade que a gente tem. Um país que é um grande exportador, grande produtor de alimentos, é um celeiro, como dizem, e ocupa apenas 1% do mercado mundial de orgânicos. Então, só para situar, Fabiano, o mercado mundial de orgânicos gira em torno de 120 bilhões de dólares, tá? Mais ou menos a metade disso é nos Estados Unidos, depois vem a Alemanha, França, em quarto lugar está ali Itália, Canadá, Inglaterra, China, e o Brasil tá longe. Então, eu vejo isso como uma oportunidade e a pressão, né? Duas coisas que estão pressionando muito é saúde. Não é de hoje, mas com a pandemia isso potencializou, e a questão ambiental. E a percepção de estar, para o consumidor, de estar adquirindo um produto orgânico, já extrapolou a, aquele benefício individual de saúde, ou seja, é mais do que um autocuidado, tá? Então, ele está entendendo que ele está pagando a mais ou um pouco a mais por um produto que tem também uma questão social, uma questão ambiental, ou seja, um benefício coletivo, ambiental e social. Então, deixa eu trazer um pouco Fique à dos vontade. números, tá? Para ilustrar isso que a gente está falando. O ano passado, a gente cresceu em torno de 30%, tá? Por que eu falo em torno de 30%? Porque
a nossa sistematização de informação ainda é um pouco frágil. Esse número é um número conservador. Eu acredito que a gente cresceu muito mais que isso, mas é um número de trabalho que a gente tem. A gente usa uma metodologia que cruza vários dados, a gente tem os nossos associados, né, e todo um hub de comunicação. Para se ter uma ideia, antes da pandemia, o nosso portal tinha entre 10 a 12 mil visitas mês. No pico da pandemia, saltou para 25 mil visitas mês. Tá? O que nos levou também a ter um trabalho de responder quase 1.000 e-mails por mês. Né? E que tipo de pergunta que nos chegavam? Assim, dentre as várias, duas nos chamaram muita atenção. Uma era, olha, eu gostaria de entender melhor esse mercado, como é que faz para se certificar, porque eu, né, quero participar também desse mercado. E a outra muitos lojistas do interior do Brasil querendo saber, olha, preciso atender uma demanda, tem muitos consumidores perguntando, pedindo por orgânicos, e eu não sei onde achar esses orgânicos para poder vender aqui. Tá? E isso mostra o quê? Que o orgânico está ganhando em distribuição, porque a gente tem dois desafios aí, né? A questão do preço, a democratização do preço, ela está acontecendo, mas tem que avançar mais ainda. Né? E eu acredito que vai avançar à medida que vai ganhando escala, e está ganhando escala. Para se ter uma ideia, né, agora, nessa inflação, o orgânico ele subiu muito menos o preço, sabe? Ele conseguiu segurar, não está repassando. Vou te dar um exemplo muito prático: o preço do tomate, o quilo do tomate, dos cítricos, na feira, continua o mesmo preço de 1 ano e meio atrás. Né? Ou seja, o supermercado ou a indústria que está vendo a hora, né? Pô, mas que hora que eu vou entrar nisso, né? Tem uma regularidade de entrega, posso investir nisso, colocar dinheiro nisso, e o ano que vem vou poder continuar todo esse investimento que eu fiz nos orgânicos, sabe? Eu tenho certeza absoluta que ele pode investir com maior tranquilidade, porque as empresas, os produtores estão muito maduros para atender esta demanda. Tá? E eu tenho um dado muito positivo. O ano passado cresceu bastante, esse ano continua crescendo no primeiro trimestre, e no segundo trimestre meio que estabilizou um pouco. E a nossa enquete mostra um dado muito interessante. 67% cresceu. Não cresceu muito, mas cresceu. Mas apenas 3% acredita que o semestre que vem vai retrair. Em conversa com os nossos associados, que trabalham com programação para a indústria e também para atender uma parte do varejo, qual que é o dado positivo? As programações estão voltando. Ou seja, ele está plantando para fazer a entrega daqui 6 meses, daqui 1 ano. Então, o índice de confiança está muito positivo. Né? 3% acredita que vai retrair, eu acho um índice muito pouco diante desse cenário que a gente está vivendo. E isso mostra que o orgânico vai voltar com muita força a hora que o Brasil sair dessa, e eu acredito que vai sair, sou muito otimista, e que a gente vai conseguir uma espécie de um boom pós-guerra. Assim, né? É nisso que muita gente está apostando, a Organis está apostando e os nossos associados estão apostando juntos. E a parte dos supermercados, a gente vê que em alguns casos há uma restrição, falo assim genericamente, não estou colocando dados, nem tem esses dados, que o orgânico, às vezes, o próprio consumidor, ele vê o orgânico com um valor alto comparado com a fruta tradicional, o hortifruti, ou então também, alguns casos, que aquele que não é orgânico, ele tem um aspecto comercial mais atraente do que o orgânico. Mas aquele que prova o orgânico, ele não volta mais para o tradicional. Eu sou um consumidor do orgânico, eu sei o sabor diferente que é. Mas tem público para tudo. Como é que a gente pode fazer que o nosso empresário, nosso supermercadista, ele dá essa oportunidade para o consumidor ter as opções dentro da sua loja, sabendo que sim, vai ter lucro e que o seu consumidor poderá assim virar fiel em função dos orgânicos presentes na sua loja? Bom, eu primeiramente queria falar do aspecto do produto, tá?
Isso que você tocou era mais evidenciado, acho que uns 10 anos atrás. Uns 10, 15 anos atrás, o consumidor não entendia por que tinha que pagar mais caro por um produto feio, tá? Dentro do ponto de vista do padrão de beleza do produto, né? Eu acho que isso já foi o tempo. E tanto é que as pessoas até se admiram, porque ainda, né, tem essa crença. Nossa, que bonito, mas é orgânico? É orgânico mesmo, tá? A gente está evoluindo cada vez mais, as pesquisas estão aí. E a Embrapa, ela tem muita pesquisa e os extensionistas estão estendendo esse conhecimento para o campo, ou seja, se a gente conseguisse ter mais pesquisas, como investimento em pesquisa, como se tem no produto convencional, a gente já ia estar muito mais na frente. Mas eu acredito que a gente está num patamar de construção muito bom e muito positivo. Tá, e o Brasil está conseguindo, né, chegar num padrão de apresentação de produtos orgânicos que consegue exportar para um mercado muito exigente, como o mercado europeu e o mercado americano, e até mesmo o mercado japonês. Tá? E a questão do supermercado é tudo muito recente, né? Estamos fazendo 10 anos da nossa lei dos orgânicos. E estamos vivendo uma espécie de construção de acordos. Ou seja, o produtor ele está aprendendo a fazer entrega e a ser uma pessoa, um empreendedor parceirável. Essa palavra eu tive que lutar no corretor para poder escrever, né? Não existe a palavra parceirável. E as duas pontas estão se tornando cada vez mais parceiráveis. E o que é fazer uma boa entrega? É criar um bom parceiro, ter fidelidade, chegar num preço justo para as duas partes, cumprir todos, né, aquilo que está no contrato, porque se o produtor também não souber negociar com o supermercado, ele perde. E o mercado, se ele não souber negociar, ele não vai ter esse sortimento e esses produtos que está, né, tendo uma pressão, ou seja, a demanda está muito forte. E é um consumidor que ele precisa manter e cativar, porque ele tem um ticket médio acima da média. O interessante é que quem consome o orgânico, ele tem uma preocupação com a saúde, basicamente eu, pelo menos, observo isso, e Uhum. também acaba entrando na loja consumindo produtos que têm um valor agregado que agrada também o supermercadista. E anteriormente nós estávamos falando sobre o mix de produto, que é tão importante ter as opções que o cliente busca para ele optar sempre ir à sua loja. E o orgânico cada vez está mais presente nisso. De convite que eu fiz para você, para a Organis, estar conosco, é justamente para despertar essa importância de ter o produto que o consumidor deseja. Porque se ficar só no tradicional, que é importante, fazer bem tradicional, mas também tem que inovar, trazer ideias novas. E o produto orgânico, que é uma coisa, claro, já é. O orgânico é antes do tradicional, mas o produto orgânico é antes do que existe. Mas trazer o orgânico como uma oportunidade de ter aquele produto que o consumidor quer é fundamental para o crescimento de vendas de toda a operação do supermercado. Não, e é verdade. E pega muito bem, né? Você ter um sortimento de orgânico na tua loja, tá? Você migra para o entendimento do consumidor, assim que, poxa, eu estou comprando essa causa, né? Estou engajado nisso também. Porque esse consumidor, quando ele começa a experimentar o orgânico, ele começa a criar um radar de notícias, de redes sociais, né, com esse tema, que ele vai tendo um entendimento assim muito melhor do que normalmente as pessoas têm do que é orgânico, tá? E é claro, a gente precisa cada vez mais levar esse entendimento, porque tem muita gente que não sabe ainda o que é orgânico, e pior, tem muita gente que tem um entendimento errado, acha que está consumindo orgânico e não está, porque o entendimento não está totalmente correto, né? O que eu diria é o seguinte: tem muita gente que se desloca dos bairros para poder adquirir seus produtos orgânicos. Então, nos bairros, eu acredito que tem muita oportunidade. E como eu disse, né, o valor do orgânico, o preço, ele está achatando um pouco essa diferença. E aquilo que, né, muita gente nesse segmento de supermercado de vizinhança chama de produtos diferenciados,
seja ele clean label, diet, light, uma cerveja artesanal, enfim, o orgânico vem com muita força, assim como vem com muita força um café de grão arábica, um azeite de oliva 0,1%, né? Então, o consumidor está procurando qualidade de vida, alimentos mais saudáveis e sem abrir mão do sabor. O sabor é fundamental. Aqui no nosso evento a gente sempre destaca isso, que a gente tem que ter qualidade. O orgânico, a gente sabe que o orgânico, como eu comentei antes, o orgânico é antes do tradicional, porque o orgânico sempre foi feito dessa forma Uhum. e tem essa característica original do seu o sabor do hortifruti. Quando a gente compara um com o outro, provando, quem está habituado sente isso aí. O consumidor está pedindo isso. É muito legal esse movimento. Eu queria que, para a gente finalizar, que a gente tá o horário está curto, peço desculpa essa falha técnica que houve antes, que você comentasse esse movimento, que eu vejo, estou lendo aqui na sua camiseta, movimento orgânicos em movimento. Tá. Essa ideia surgiu em 2019, né? Normalmente a gente participa de uma feira lá dos Estados Unidos, que é uma grande feira chamada Expo West. São duas feiras grandes, né? Essa dos Estados Unidos e a em Nuremberg, na Alemanha. E o que a gente percebeu nesse ano de 2019? Muitos brasileiros lá. E o que eles estavam fazendo? Expondo, não. Queriam ver como é que é isso para trazer para o Brasil. Ou seja, a gente sempre falou desse movimento, vamos, né, movimento orgânico, e parece que deu uma invertida. Não, os orgânicos eles estão se movimentando, eles, sabe, quase que ganhando vida própria. E a gente ali como um guardião e como um reverberador disso que está acontecendo para aumentar e melhorar, né, toda a demanda, conquistando corações e mentes de produtores, lojistas, distribuidores, imprensa. Então, eu vejo assim agora, né, orgânicos em movimento. Coisa boa. Muito obrigado, viu, Golbi? Peço desculpa esses detalhezinhos, mas a gente vai ter várias outras Imagina. oportunidades para a gente falar muito desse produto que está fazendo a diferença, porque o supermercadista que utilizar isso como diferencial, ele vai trazer cada vez mais consumidores que têm um perfil de consumir muito mais. Pode fazer teus créditos finais, por favor. Não, e assim, mais uma vez agradeço e para todos aqueles supermercadistas que quiserem tirar alguma dúvida, conhecer mais, está aqui, né? Pode entrar em contato comigo ou com a entidade. A gente tem pesquisas, né, as nossas pesquisas que a gente fez dentro da metodologia do IBGE, que traz números muito interessantes, é gratuito, pode baixar e assim, fica um convite para apoiar a gente também e fazer esse apoio em duas vias aí, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigado, Djalma. Nós que agradecemos, uma aula, é importante essas informações que muitas vezes a gente acha que as coisas são de um jeito e a gente descobre através de especialistas que é de um outro formato. Obrigado, Gobi, obrigado você que está nos assistindo. Vamos entrar no nossa programa, vamos continuar a nossa programação, mas antes a gente vai colocar uma vinheta e logo logo estamos de volta.